Hoje vamos dar uma olhadinha em quadrinhos aqui no canal novamente para falar sobre uns clássicos do Homem-Morcego, pelo menos eu considero, que é Gotham City 1889, quando nós temos o Batman dentro de uma realidade alternativa da era vitoriana. Sejam bem-vindos à Caverna no Morcego e vou aproveitar então esse relançamento da editora Panini Comics para comentar, fazer uma resenha desse trabalho aqui. Tem um vídeo muito antigo aqui no canal que eu cheguei a falar sobre o quadrinho que foi lançado pela editora Abril nos anos 90. Como já passou muito tempo, vale a pena então comentar novamente, até porque você tem Gotham City 1889, tem Mestres do Futuro e tem outras histórias aqui também nesse trabalho. Quadrinho com preço de capa de R$100,90, publicando Batman Gotham by Gaslight, Batman Master of the Future, Convergence Shazam 1 e 2 e The Search for Ray Palmer. Com 200 páginas nós temos aqui então o roteiro de Brian Augustine e Jeff Parker e desenhos de Mike Mignola, Eduardo Barreto, Greg Toshini e Ivan Doc Schenner. Tradução por Matheus Ornelas e Gustavo Vícola, letras por Fernando Chacur e edição de Bernardo Santana e Érico Santos Cardoso. Começando então com Batman Gotham City 1889, que no seu original então é o Gotham by Gaslight. Esse é basicamente a primeira publicação Elseworlds, quando nós não tínhamos mais o multiverso, mas sim as realidades alternativas do hipertempo. Esse quadrinho não recebeu o selo Elseworlds propriamente dito, até porque o selo apareceu depois. A publicação que carregou o selo pela primeira vez foi Batman Holy Terror, mas ainda assim a gente considera esse trabalho como o primeiro Elseworlds. E essa trama do Batman é muito clássica, tendo em vista que basicamente então nós temos uma Gotham City que se passa em 1889, onde ela atrai um dos criminosos mais famosos dos séculos antigos, que é o Jack o Estripador. Junto com a chegada desse maníaco, nós temos Bruce Wayne voltando para Gotham City e encarnando a figura do Homem-Morcego, em busca de ajudar Gotham City contra o crime e ao mesmo tempo desvendar o caso da morte de seus pais. Inclusive, a história abre com uma introdução do famoso romancista de terror que é o Robert Bloch. Essa introdução foi escrita pela perspectiva do Jack o Estripador e elaborada no estilo da famosa carta From Hell, do inferno. Inclusive nós temos um quadrinho do Alan Moore com o mesmo nome falando sobre esse caso. Através das pesquisas do próprio Moore envolvendo os crimes do Jack o Estripador, Moore tenta trazer a sua visão envolvendo o desvendar do caso. Mas no caso da introdução que nós estamos destacando aqui, o autor Robert Bloch foi convidado para escrever a introdução desse livro, pois ele também publicou sua própria opinião sobre o legado de Jack o Estripador em muitas ocasiões ao longo de sua carreira. Bloch foi contratado por seu antigo sócio de negócios, o Julie Schwartz, e colocou em contato com a DC Comics. O Jack não é considerado o primeiro serial killer do mundo, você teve outra pessoa que ganhou essa alcunha, mas nós temos aqui todo um evento midiático muito importante envolvendo os crimes desse maníaco. Por isso que o caso dele sempre chamou muita atenção e tem várias retratações, muita literatura, filmes que retratam esse momento obscuro do mundo. E como nós temos o Batman como o maior detetive do universo DC dentro do que envolve as palavras da própria editora, faz muito sentido você criar um Elseworlds com o Batman tentando desvendar esse caso, ou pelo menos sendo atraído pelo vilão para lidar com todo este caso. Tanto é que o quadrinho aqui, desde o começo do trabalho, faz um paralelo entre tudo que está acontecendo com o Jack, envolvendo seus crimes, e ao mesmo tempo a chegada do próprio Homem-Morcego combatendo o crime, mas sendo considerado um criminoso também para Gotham. Então, pelo roteiro do Brian Augustine, com os desenhos do Mike Mignola, você tem todo um tom sombrio para retratar essas duas personalidades que estão sendo trabalhadas, tanto o nosso protagonista quanto o antagonista, criando todo o mistério de quem pode ser o Jack. É claro que a história já no começo dá muita pista de quem pode ser esse maníaco, fica um tanto quanto escancarado, eu até diria. Existe um ponto muito importante envolvendo os romances detetives, que é o fato que as coisas sempre estarão aparentes, né? A pista que você precisa estará na sua cara o tempo inteiro. Isso acaba sendo estabelecido lá pelo Edgar Allan Poe com o detetive Dupin na história da Carta Selada. Isso vira e mexe acaba sendo abordado nas histórias do Batman também. Quando você tem algumas conversas aqui do nosso protagonista com personagens coadjuvantes, a maneira como uma dessas figuras acaba se portando dá realmente toda a dica da resolução do caso. E até o roteiro joga alguns suspeitos aparentes que foram suspeitos na vida real envolvendo a identidade do Jack Estripador, como por exemplo o Príncipe Albert e o Sir Ilan Gull, que geralmente são apontados como os culpados dos assassinatos envolvendo o Jack. Por exemplo, na obra do Alan Moore, o Sir William Gull é considerado o culpado de todos os crimes. A respeito dos suspeitos que nós tínhamos na vida real envolvendo então o Jack Estripador, aqui o quadrinho toma uma liberdade de criar então sua própria resolução desse caso, entrelaçando o Bruce Wayne dentro da vida então desse personagem. Você tem uma espécie de criação de uma figura em relação à outra. O Jack o Estripador acaba sendo criado tendo em vista problemas no passado com a família Wayne, sendo que o Jack o Estripador vai estar ligado diretamente com a criação do próprio Homem-Morcego. Então você tem um ciclo muito interessante de como as coisas são criadas. E esse quadrinho aqui
não tem o objetivo de fazer com que os protagonistas e antagonistas caiam na porrada especificamente. Nós não estamos falando de um quadrinho de ação. Na verdade, nós estamos falando aqui de um suspense. Nós estamos falando de uma trama investigativa. Tanto é que a maior parte do quadrinho nós temos o Homem-Morcego fazendo a investigação de quem pode ser o Jack Stripador, e não os dois caindo na porrada. E é uma narrativa muito bem-vinda aqui para esse trabalho. Por isso que eu não curto muito a animação que adaptou este quadrinho, que daí você descamba pra porrada e coisa nesse sentido, que pra mim acaba não gerando interesse. Eu prefiro muito mais a trama do quadrinho, que quer aqui fazer uma investigação envolvendo os casos do Jack, do que necessariamente colocar algo mais físico. Ainda mais quando você tem um traço tal qual do Mike Mignola, que consegue criar essa atmosfera sombria, de pessoas sempre nas sombras. O Batman vira e mexe está nas sombras, não aparece diretamente. O próprio Jack Stripador precisa estar nas sombras para cometer os seus crimes. Então toda essa gota da era vitoriana aqui tem esse tom sombrio que precisa ficar bem comedido para criar todo o suspense e toda a angústia que você vai vendo envolvendo os crimes ocorrendo na cidade. Por mais que no final das contas as motivações do vilão possam parecer um tanto quanto gratuitas, tem suas justificativas, mas para algumas pessoas pode parecer algo um tanto quanto menor, ainda assim a elaboração de todo o mistério de como as coisas vão sendo desvendadas, para mim é bem legal, é bem interessante, uma boa construção de roteiro, uma boa narrativa. Por isso que esse quadrinho chama muita atenção e eu acredito que esse reconhecimento é devido. Realmente acho que é uma história que acaba fazendo jus ao que é o Batman e ao que é o Jack Stripador dentro do que envolve esse conjunto com o Homem-Morcego. É claro que com certeza nós temos histórias mais densas envolvendo esse maníaco do passado que existiu na vida real. Entretanto, pro quadrinho do Batman aqui, o personagem funciona, é um casamento, entre aspas, que realmente tem muito sentido. Inclusive, essa primeira trama traz muito uma atmosfera do que é o Batman 1 pra mim, pelo menos. Eu consigo casar uma coisa com a outra. O Batman da Terra Zero, lá que a gente conhece, do Frank Miller e Dave Mazzucchelli, com esse Batman aqui da era vitoriana, do Brian Augustine e do Mike Mignola. Você tem uma coisa que se comunica uma com a outra. Por mais que, obviamente, cada um segue o seu caminho diferente. E aí nós temos a continuação, que é Batman Mestres do Futuro. Mike Mignola sai desse quadrinho para entrar o Eduardo Barreto. E você tem uma trama que vai para outro lado aqui. Enquanto você tinha um tom sombrio para a primeira história, a segunda edição vai para um lado um pouco mais aventuresco da coisa. Nessa segunda história, o Cavaleiro das Trevas acaba encontrando um enlouquecido visionário determinado a impedir que Gotham City adentre no século XX. Maluco esse que se chama Alexandre Leroy, fazendo com que o Homem-Morcego saia de uma aposentadoria autoimposta para tentar parar então os crimes desse maluco. O vilão da trama aqui, o Alexandre Leroy, compartilha algumas características de um vilão conhecido do Homem-Morcego, que é o Ra's al Ghul, que tem objetivos e métodos muito semelhantes, com a preocupação com a poluição causada pelo homem e perspectivas megalomaníacas. Entretanto, o Leroy também é semelhante, por exemplo, a outros personagens como Cornel Blimp e o Carl Kurger. E você pode basear toda a construção desses personagens também em outra figura conhecida de romances do Júlio Verne, que é o personagem Robor ou Conquistador. Inclusive, a gente pode colocar que as obras do Júlio Verne inspiram muito essa continuação de Gotham City 1879. Eu acabei citando aqui o personagem da Era de Ouro, que é o Carl Kurger, e você tem, na verdade, uma trama que traz outros elementos da Era de Ouro. Você tem a Julie Madison aqui aparecendo como noiva do Batman, você tem o Homem-Morcego aqui sendo um playboy que tenta viver a vida dessa maneira, não se importando muito com qualquer coisa, bem como o Comissário Gordon bem clássico lá, usando seu cachimbo, sendo um pouco mais envelhecido, um pouco mais de peso. Então é interessante como a trama evolui de um Batman 1 para um Batman da Era de Ouro. E essa continuação traz uma perspectiva de amadurecimento também para o nosso protagonista. Até porque já no começo do quadrinho você vê ele falando sobre a questão de crescer, de deixar para trás a vingança que ele tinha estabelecido na sua vida, ao encontrar então o criminoso que deu fim aos seus pais e não ter mais um propósito como o próprio Batman. Relacionando as próprias intenções do Batman como algo infantil, uma promessa de uma criança no passado que havia sido sanada. Sendo que você vê uma reconstrução dos objetivos do Batman e da própria persona do Homem-Morcego para enfrentar então esse novo vilão que surgiu. Você tem até uma elaboração de um mistério aqui de uma pessoa que está incomodada com o grande antagonista da trama. Você vai descobrir mais pro final que tem todo um lado social também de Gotham City, na construção dessa cidade com o seu lado um pouco mais rico, o lado um pouco mais pobre, e de como isso influencia então todo o crime que se ocasiona aqui dentro dessa trama. Por mais que Gotham City 1879 seja mais lembrado, visto os desenhos do próprio Mignola e toda a construção desse Batman da era vitoriana, eu não acho que Mestres do Futuro, que a continuação seja também algo a se jogar fora, que é uma continuação que não merece ser lembrada. Eu acredito que ela tem o seu valor dentro do que envolve essa evolução do próprio Batman. Eu prefiro ainda a primeira história, o tom sombrio realmente é algo diferente para todo esse quadrinho, mas ainda assim a continuação com esse lado um pouco mais iluminado da coisa ainda tem o seu charme dentro da construção desse Batman.
por isso que é uma continuação que ainda vale a sua leitura também. Especialmente se você gosta de uma história com um ar um pouco mais aventuresco, que é trazido então aqui também pelo Brian Augustyn, o roteirista do primeiro quadrinho, com os desenhos do Eduardo Barreto. A narrativa do Barreto consegue trazer esse tom aventuresco, esse lado um pouco mais iluminado da coisa, trazendo ali mais ação para este Batman. Então essas duas histórias desenvolvem muito bem esse Batman dessa Gotham City do passado. Aí o Encadernado acaba trazendo aqui então, essa nova versão da editora Panini Comics, outras histórias que envolvem mega sagas do universo DC no passado, como por exemplo, a busca pelo Rei Palmer, que fazia parte daquela contagem regressiva para a crise final. Ou você tem também aqui aquele momento de convergência, quando a gente vê o mundo do Shazam enfrentar o mundo desse Batman da Gotham City da era vitoriana. Que são histórias que eu diria que elas não estão no mesmo nível das primeiras histórias. Confesso que não me deixou nem um pouco animado ler essas tramas, achei um pouco enfadão em alguns momentos. O que acaba valendo muito mais aqui são os desenhos das duas histórias até, especialmente da segunda, do Doc Shanner. Ele consegue tratar muito bem o universo do Shazam, as histórias desse personagem das antigas, lá que competia com o Superman na Era de Ouro. Entretanto, é uma história muito mais do Capitão Marvel do que necessariamente do Batman. Esse Batman aparece mais na segunda edição, lá enfrentando então o Capitão Marvel, depois eles se unindo para enfrentar vilões em comum e coisa sentido. Acaba sendo uma história bem clichê que não agrega muita coisa. Então é um atrativo para quem quer ver um pouco mais esse Batman, mas não vá achando que você vai ter leituras que são realmente competentes tal qual as primeiras. Essas ficam devendo até porque elas são tie-ins de grandes sagas e coisa sentido. E um tie-in sempre é meio complicado. Ele tem a tendência a não agradar muito. Pelo menos para mim, sempre é assim. O Encadernado vai fechar com 3 páginas extras ali, mostrando então a propaganda do passado, envolvendo Gotham City 1889, falando um pouco sobre animação também, mas uma coisa bem básica, não acrescenta muita coisa. Então se eventualmente você já tem aquele encadernado antigo da Panini, que é basicamente esse aqui que traz então o Gotham by Gaslight e ao mesmo tempo Mestres do Futuro, você já pode se dar por satisfeito, não precisa trocar o encadernado para este aqui. Esse aqui traz mais páginas, traz inclusive uma introdução pelo Brian Augustyn bem bacana, que é um diferencial bacana para o encadernado, mas se você não gosta dessas coisas, não gosta de uma leitura adicional envolvendo os quadrinhos, pode ser que não seja um atrativo você trocar uma edição por outra. As outras histórias também envolvendo mega sagas, conforme destaquei, não são um grande atrativo. Então se eventualmente você tem essa edição, não precisa pegar essa, mas se você não tem nenhuma edição envolvendo Gotham City 1889, fica a dica para você dar uma olhada. É claro, é bom destacar, leia de qualquer forma possível, não precisa necessariamente só adquirir o quadrinho para ler, mas se eventualmente você tem como adquirir, você tem como pegar, vale a pena dar uma olhada nesse quadrinho, realmente é um bom quadrinho de vários grandes quadrinistas. É um dos Elseworlds mais marcantes envolvendo o universo do Batman, o multiverso do Batman, que seja, cheguei até a fazer um shorts envolvendo esse Batman da era vitoriana. Então é uma dica forte de leitura, mas leia o quadrinho também, tá? Não assista só a animação. Não acho que se você assistiu a animação tá tudo bem, não precisa ler o quadrinho. Pelo contrário, leia o quadrinho para fazer a comparação com a animação que saiu, a adaptação, porque você pode comparar o qual você prefere. Eu vou sempre defender aqui que eu prefiro muito mais o quadrinho do que a animação. O quadrinho é bem melhor em retratar o que é realmente aí o grande antagonista dessa trama. Então ficam as minhas considerações aqui. Mas o que você acha? Gosta de Batman Gotham City 1889? Não gosta? Pontos positivos ou negativos a acrescentar? Vai pegar a sua nova edição da Panini? Não vai pegar? Traga tudo aqui embaixo, quero saber de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal, como o meu último vídeo de resenhas envolvendo quadrinhos lançados pela editora Panini Comics, toda semana comentando quadrinhos aqui lançados no Brasil. Deixa aquele bom e velho emoji de morceguinho também para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.